Meus amigos, pois é, mais uma péssima notícia para o torcedor do Corinthians. O Corinthians voltou a ser punido pela FIFA com mais um transfer ban nesta segunda-feira. O Corinthians foi notificado de que está impedido de registrar novos jogadores por não cumprir, dessa vez, o acordo de pagamento ao Midtjylland da Dinamarca pela contratação do volante Charles, realizada no segundo semestre de 2024. O valor que o Corinthians deve ao time da Dinamarca pela contratação do Charles é de aproximadamente 6 milhões de reais, que é correspondente à terceira e última parcela de compra dos direitos econômicos do jogador. O acordo foi firmado na gestão do ex-presidente expulso do Corinthians, o Augusto Melo. O Corinthians se comprometeu à época a pagar 1.600.000 euros em 3 parcelas. A última parcela de 800.000 euros, o Corinthians não pagou, venceu no dia 15 de março de 2025 e ainda não foi quitada. O contrato previa uma cláusula de penalidade em caso de inadimplência. As partes fizeram um acordo que, se o Corinthians atrasasse qualquer uma das parcelas, o Corinthians ficaria sujeito ao pagamento de uma multa de 200.000 euros. Como o Corinthians não quitou a última parcela, o Midtjylland da Dinamarca fez uma ação no tribunal da FIFA e venceu a disputa em outubro de 2025. O Corinthians recorreu da decisão da Corte Arbitral do Esporte, né? Mas voltou a ser derrotado em maio deste ano. E agora foi comunicado pela FIFA do novo transfer ban. É a quarta punição do Corinthians. É o quarto transfer ban que o Corinthians recebe em um intervalo de 2 meses, né? 3 transfer bans da FIFA e um transfer ban da CBF. Ao todo, o Corinthians deve cerca de 23 milhões de reais por causa dos transfer bans. Se não pagar os 23 milhões de reais, o Corinthians não poderá contratar jogadores por uma janela de 3 temporadas. O primeiro transfer ban sofrido pela FIFA foi por causa da dívida com Philadelphia Union dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez em 2024. Já o segundo veio na semana passada pelo não pagamento de uma multa disciplinar de $225.000, pouco mais de 1 milhão de reais, na cotação atual, multa disciplinar da FIFA, e justamente por causa dos atrasos do não cumprimento de obrigações financeiras relacionadas às negociações do José Martínez, do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, do Charles, do Midtjylland da Dinamarca, e do Thales Magno, do New York City, dos Estados Unidos. Lembrando que o Martínez e o Thales Magno nem estão mais jogando no Corinthians, né? E a terceira punição aconteceu na última sexta-feira, foi aplicada pela CBF em razão do atraso do pagamento do Corinthians em uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. E agora, a quarta punição, porque o Corinthians não pagou o Midtjylland da Dinamarca referente à contratação do Charles, meio-campista do Corinthians. Lembrando que o Corinthians já teve também um transfer ban o ano passado, né, por causa do não pagamento ao Santos Laguna, por causa do Félix Torres, que também não está no Corinthians, mas o Corinthians acabou pagando a multa do transfer ban e depois foi liberado para fazer contratações. Se o Corinthians não puder pagar o transfer ban, ele vai ficar impedido de contratar jogadores nessa janela do meio do ano. Lembrando que o Corinthians já tem um acordo com o Wesley, do Al Nassr, da Arábia Saudita, mas se não pagar o transfer ban, não vai poder contratar o Wesley
apesar do acordo. Será que o Wesley vai esperar o Corinthians resolver esta questão? O Corinthians também gostaria de contratar o Arthur, da Juventus de Turim, mas o Corinthians, primeiro, não tem dinheiro para pagar o salário do jogador, e o Corinthians também não tem dinheiro para pagar o transferban. O Corinthians também não tem dinheiro, nesse momento, para pagar os salários atrasados dos jogadores, né? Tá tentando adiantar o dinheiro do novo patrocínio da Fatal Fans para ver se consegue pagar os salários atrasados. E como é que fica a renovação do Memphis nessa história? Bom, segundo o Marcelo Paz disse hoje, há um desejo claro do Corinthians em renovação de contrato do Memphis. Já foi feita uma proposta para ele, a proposta de redução de salário, um contrato bem diferente do que é o atual, e ele diz que pode haver um desfecho até a próxima segunda-feira. Também existe a informação de que o Memphis aceitou a redução de salários para ficar no Corinthians. A informação é que o Memphis não tem nenhuma proposta de outro clube no momento. E ele está passando férias em Ibiza, na Espanha. Faltam apenas 10 dias, hoje, dia 21, para o fim do contrato do Memphis com o Corinthians. Ele que tem 32 anos, o contrato termina no dia 31 de julho. A informação é que ele aceitou a redução salarial, o Corinthians não confirma isso, e que existe uma possibilidade grande dele permanecer no Corinthians. Então vamos aguardar aí as próximas horas para saber se o Corinthians vai renovar ou não o contrato do Memphis, o que é um grande paradoxo no momento em que o Corinthians não tem dinheiro sequer para pagar os salários dos jogadores, não tem dinheiro para pagar o transferban. O Corinthians tenta arrumar dinheiro para renovar o contrato do Memphis, que seria de 2 milhões de reais por mês, mais a dívida de 40 milhões de reais diluída nos 24 meses de contrato. Diga-se, um excelente contrato para o Memphis, um salário muito alto, e fica sempre a discussão do custo-benefício. Será que vale a pena contratar o Memphis? Será que vale a pena renovar o contrato do Memphis? A questão é que o Corinthians entende que não vai ter dinheiro para contratar outros jogadores, então tenta manter o seu elenco o máximo possível, sabendo também que terá necessidade de vender alguns jogadores para pagar essas dívidas. O Corinthians deve receber ainda esta semana, hoje é terça-feira, o Corinthians deve receber a proposta da Juventus de Turim pela contratação do André. O Corinthians quer vender o André pelo menos por 18 milhões de euros para tentar pagar as dívidas. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui, e dar uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Lá tem diversos produtos do Corinthians. Se você puder comprar, dá uma olhadinha, colocar no carrinho, é seguro, vai te direcionar diretamente para o aplicativo e ainda vai ajudar o nosso canal. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.